Mas aí eu converso com a minha esposa, o pessoal que tomou a segunda dose também está ficando doente. Claro, não fica tão forte igual quem não toma, né? Mas também fica, tem risco. Então, eu acho que vai ser um problema constante isso, né? Vai ser um problema que a gente não volta mais ao normal mesmo, né? Pelo menos até a adequação dessas vacinas aí, né? E nem lembro onde eu parei, faz tanto tempo que já não tem aula, né? Sacanagem, foi uma semana só. Mas. É, professor, só uma semana aí de folga. Folga entre aspas, né? Ah, não sei se vocês gostaram das palestras, mas eu teve palestra ali que eu me identifico muito com a pessoa, então eu gostei. Confesso, do último dia eu não gosto muito dessa área de publicidade digital, mídia digital. Eu ainda sou uma pessoa meio velha para isso, vamos falar assim. Mas hoje em dia é tudo isso, né? Mas o pior é que a gente não consegue mais fugir. A gente está muito atrelado a essas mídias. Então, eu não gosto, não tem problema, vai ter que aprender. É. Eu achei legal, professora, do primeiro dia, do Walter Longo. Aham. Aquela lá foi interessante. Nossa, aquela foi. E daquele que falou sobre. Ah, ele tava falando de segurança, acho que trabalhista lá, mais jurídico, né? Ah, que foi antes do Eliseu Martins, né? Isso, antes do Eliseu Martins. Isso mesmo. O juiz trabalhista, Do né? juiz Não lembro o trabalhista, nome. aham. Perito, juiz, né? Sei lá. Eu também achei legal aquele. Daí já. O do Eliseu, ele só mais foi histórico, né? Mais história, assim. Isso. Eu Mas aí praticamente eu senti assim, nossa, parece que eu estou revendo a aula que eu dei semana passada. Porque eu estou dando teoria da contabilidade para o aham, terceiro e quarto período. E nessa linha. uma semana antes eu falei as mesmas coisas. Claro, Exatamente. ele falou num jeito muito mais pomposo, né? Apesar dele ser até simples, né? Uhum. Pô, vocês pegam o currículo daquele cara lá, Extraordinário. puta, não sei nem o que falar. Mas Mas foi falou. legal. Mas a do juiz trabalhista eu achei bem interessante também, principalmente quando ele começou a tocar na ideia da pejotização, né? Começou a falar dos MEIs, isso daí Uhum. realmente. Nossa, a gente está vivendo muito nos escritórios isso. Gente que quer, não vou contratar, abre um MEI para o meu funcionário. Bastante, né? Mudou muito. A gente tenta avisar, não, é que vai ser mais barato. A gente fala, o risco é seu, você que sabe. Avisado está. E realmente, isso está virando uma onda, né? E vai piorar, né? Porque ainda mais agora que aumentou o faturamento, a tendência é cada vez piorar essa situação. Então, processo delicado, delicado. E na aula passada a gente estava falando do ponto de equilíbrio, né? Isso? Estava chegando nesses slides aqui, deixa eu colocar o material. A gente fez esse exemplo, né? Eu acabei fazendo o cálculo no Excel, montando aquela estrutura Isso. que eu considero mais organizadinha, que eu gosto de criar um padrão. Uma preferência minha, né? Não sei, é um hábito. E a gente acabou
encerrando exatamente nesse slide, né? Falando do ponto de equilíbrio e consequente da margem de contribuição, né? Ambos podendo ser calculado além daquele processo estruturado numa planilha, em uma tabela, por fórmulas. Então, margem de contribuição, cadê meu marca-texto? Preço de venda menos custo variável menos despesa variável. E se a gente divide a soma dos custos fixos e da despesa fixa pela margem de contribuição, a gente acaba encontrando o ponto de equilíbrio. Aí acho que foi o Guilherme que pediu para corrigir o exercício. Foi, Guilherme? Alguém me pediu para corrigir o exercício. Ou foi o William? Foi, professor, foi o Guilherme. Eu abri, deixei ele aberto aqui. Esse é o típico exercício de concurso e de prova do CRC. Sempre cai uma nesse formatinho. Então uma indústria produz 50 mil unidades de um único produto. Nesse processo são incorridos custos fixos no valor de 150 mil e custos variáveis de 400 mil. O preço de venda, 28 mil. 28, desculpa, esquece o mil. Com base nessas informações, a margem de contribuição unitária em reais e o ponto de equilíbrio em unidades são, respectivamente, esse tipo de questão. Melhor coisa, usa a fórmula. Se torna bem rapidinho para resolver. Só que aqui eu vou ter que abrir o Excel porque eu não tenho outra forma de apresentar para vocês, né? Cadê? Então, a fórmula está aqui. Cadê o exercício? Estou com uma pancada de tela aberta. Então, a gente tem informação. Custos fixos, 150 mil. $150.000. Custos variáveis, 400 mil. E o preço de venda, 28. Bacana. Preço de venda eu estou falando unitariamente, mas o custo fixo e custo variável eu estou falando em custos gerais. O que eu preciso fazer? Um deles, obrigatoriamente, eu tenho que deixar em valores unitários. Quem é? Custos variáveis. Por quê? Para a gente conseguir montar o ponto de equilíbrio pela fórmula, a gente precisa da margem de contribuição unitária. Caminho mais fácil. Vou pegar os custos variáveis, divido pelo total da produção, 50 mil. A margem de contribuição unitária vai ser o quê? Preço de venda menos custos variáveis. Se tivesse despesa variável, vamos só conferir ali se tem. 50 mil, corridos custos fixos e custos variáveis. Não fala nada em despesa variável. Então,
só temos o 400 mil. Para uma produção de 50 mil peças, R$8. Então, R$20 menos 8, a gente vai encontrar uma margem de contribuição de 20. Só aqui a gente já conseguiria matar mais da metade das respostas, né? Ah, professor, eu só sabia calcular a margem de contribuição. Ó, pelo menos se for para chutar, já dava para chutar com 50% de chance de acerto, né? É uma boa, um bom índice. E eu consegui errar, professor. Mas, para terminar o exercício, não tem dificuldade. A gente vai calcular o ponto de equilíbrio como? A gente chama de ponto de equilíbrio contábil, esse aqui. Vai ser o quê? A soma dos custos fixos mais as despesas fixas. Esse valor eu divido por quem? Pela margem de contribuição unitária. Opa. Esquece que não somos custos fixos, não. Só somos custos e despesas variáveis, né? Despesas fixas, desculpa. 7.500. Não, é que eu estou pensando em outras coisas, acabei fazendo confusão. Então, aqui a gente só soma custos fixos e despesas fixas. A gente acha 7.500 de ponto de equilíbrio. Então, a resposta ia variar de acordo, né? O sistema mistura isso daqui, mas R$20 de margem de contribuição e 7.500 unidades de ponto de equilíbrio. Ah, eu encontro muita questão assim, professor? Bastante, gente. Concurso, adora cobrar esse tipo de questão. CRC encontra. Então, é o tipo de matéria que o pessoal gosta bastante de colocar em prova. E é difícil. Não, professor, foi bem tranquilo. A única coisa que ele exige da gente é que a gente memorize um pouco dessas fórmulas, né? Sim. E conforme a gente vai montando aquela tabelinha, vocês vão acabar memorizando, como se fosse uma memória muscular, resolvendo esses exercícios. Vocês vão resolver qualquer exercício de ponto de equilíbrio, de qualquer tipo deles, de maneira muito tranquila, muito simples. Porque qualquer tipo não tem só ele, né? A gente tem o ponto de equilíbrio contábil. Então, esse modelo que a gente trabalhou, ele é denominado ponto de equilíbrio contábil. Eu vou voltar à margem de segurança daqui a pouco. Por enquanto, vamos deixar ela em stand-by. Mas a gente tem um ponto de equilíbrio econômico, além do ponto de equilíbrio contábil. Então, o ponto de equilíbrio econômico leva em consideração, além dos custos e despesas fixas, né? Então, desses custos e despesas fixas totais, um custo de oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade? O que vocês enxergam como custo de oportunidade? O percentual que a pessoa quer de retorno, de lucro? Isso. Como ninguém investe na empresa sem esperar um retorno, ou sem esperar um mínimo de retorno, porque senão, se eu esperasse retorno pequeno, eu colocava na poupança. Não faz sentido? Eu colocava no CDB. Então, eu faço o cálculo esperando
um possível retorno que me remunere além das outras possíveis possibilidades existentes no mercado. Aí vai depender de cada investidor quanto que ele gostaria de receber como resultado desse investimento. Então, eu até acho ele mais importante do que o próprio ponto de equilíbrio contábil. Porque ninguém coloca uma empresa para funcionar para ter lucro zero, né? A gente coloca a empresa para funcionar esperando um lucro. Então, com o ponto de equilíbrio econômico, eu tenho mania de apontar para o lado porque eu tenho um segundo monitor aqui, tá, gente? Esses dias eu estava pensando nisso, eu fico apontando para o lado. Vocês devem ficar pensando, o que ele fica apontando para o lado, esse doido? Né? Que eu tenho um segundo monitor. Então, esse cálculo do ponto de equilíbrio faz com que a gente pense na quantidade necessária de produção e venda para conseguir remunerar o sócio. Ele se torna mais importante para a gestão empresarial do que o ponto de equilíbrio contábil. Então, o ponto de equilíbrio econômico define o momento que a receita da empresa vai conseguir cobrir todos os seus custos e despesas fixas, claro, além das variáveis, né, pela margem de contribuição, e ainda vai sobrar a remuneração em relação a esse custo de oportunidade. Vai conseguir pagar o acionista de acordo com o que ele espera. Então, esse carinha aqui, não ficou tão bonitinho essa cor de marca-texto. Slide para apresentar, aqui tem que ser branco. Ele é muito utilizado para orçamento empresarial. Por quê, professor? Para a gente conseguir projetar efetivamente uma produção e venda de acordo com o volume de aceitação do mercado e chegando numa remuneração esperada. Então, ele é o ideal para calcular ou para a gente pensar em montagem de orçamento empresarial. Então, o custo de oportunidade do capital próprio pode ser obtido pela multiplicação do patrimônio investido, do patrimônio líquido, vezes o retorno exigido pelo dono da empresa ou pelo investidor. Claro, no Brasil não é só isso, né? Não é só essa partezinha simples. Por quê? O que a gente tem no Brasil que dá uma atrapalhada para a gente chegar no retorno exigido pelo sócio? Tem alguma coisa no Brasil que dificulta toda a nossa vida? Não? Sim, talvez. O Bolsonaro. Hã? O Bolsonaro. Também. Né? Hoje a gente pode formar uma dupla, né? O Bolsonaro e o Guedes, que o sujeito tá para falar porcaria também. É o tal do Guedes, né? Olha. Mas tem relação com eles também. É os impostos, né? Isso que eu ia falar para você. Gera uma dificuldade tremenda, porque tem o imposto de renda que a gente não pode deixar de levar em consideração. E a gente vai colocar nos exercícios isso, tá? Só para não ficar tão chato. Então, mas concordo com a Tawane, acho que pior que o imposto de renda realmente é o Bolsonaro. Então, exemplo, pensando no ponto de equilíbrio econômico. A gente tem uma empresa com os seguintes dados. A gente foi levantar esses dados numa fábrica de computadores. Temos custos e despesas variáveis
de R$ 400 por unidade. Custos e despesas fixas, um total de 310 mil por mês. Ó, lembram-se dessas duas características aqui? Unidades, mês, são aquele principal elemento para a gente distinguir de fixo e variável, né? Que ajuda muito na gente a memorizar essa separação. Tudo que for fixo, ele tende a vir em unidade de medida, tudo que for variável, em período de tempo. O preço de venda, R$ 700 por unidade, e a gente tem um patrimônio líquido, então, o sócio investiu R$ 2.500.000. E a gente espera uma remuneração de 2% ao mês. Quanto vai ser o nosso ponto de equilíbrio? Primeira coisa que a gente nunca vai conseguir fugir. Nunca. Margem de contribuição. Então, eu fechei aquela planilha que você devia ter deixado aberta. A gente nunca vai escapar da bendita margem de contribuição. Vou montar naquela estruturinha que eu gosto. A gente tem uma quantidade, tem o preço de venda, vai ter os custos variáveis. A gente pode elencar esses custos variáveis, né? Faz um total. Se eu diminuir o meu preço de venda menos o total dos custos variáveis, a gente encontra o quê mesmo? Margem de contribuição bruta menos as despesas variáveis. Aí, se a gente somar essas despesas, vou colocar aqui. Total das despesas variáveis, pega a margem de contribuição bruta, menos o total dessas despesas variáveis, a gente vai encontrar uma margem de contribuição líquida. Vamos ver aqui. Contribuição líquida. E se a gente estiver trabalhando com quantidades, preços e custos variáveis em valores totais, a gente pode dividir pela produção e encontrar a margem de contribuição líquida unitária. Eu gosto muito de montar essa estruturinha aqui. Para uso. Ah, professor, por que o professor gosta dessa estrutura se a gente pode responder por fórmula? Por enquanto, a gente está fazendo um produto. E quando for mais de um produto? Aí essa estrutura vai dar um auxílio bem legal para a gente. Então, voltando lá no nosso exemplo, a gente não está trabalhando por valores absolutos, né? Já está em unidades aqui. Eu tenho R$ 700 de preço de venda. Custos variáveis. Eu tenho R$ 400.
que se fosse fazer a soma, né? Minha margem de contribuição bruta vai ser preço de venda menos o total desses custos. Não temos despesas variáveis ali, né? Não está separado. Então, vamos deixar zerado. A minha margem de contribuição líquida vai ser o 400 não, o 300, desculpa, menos zero. Então, minha margem de contribuição líquida unitária vai ser a margem de contribuição líquida dividido pela quantidade, e a gente está trabalhando por uma unidade só. Então, temos margem de contribuição de 300. Ah, na fórmula seria mais rápido? Muito mais rápido, né? A gente simplesmente pegaria margem de contribuição. Ô, professor, Oi? ali na margem de contribuição líquida unitária, qual que foi a conta mesmo que foi feita? Peraí. Aqui? É. Eu só peguei a margem de contribuição líquida total, dividi pela quantidade. Ah, tá. Então, ó, 300, como a gente só está pensando em uma unidade, a gente está trabalhando por valor unitário lá do exemplo, a gente tem R$300 de margem de contribuição. Ah, se fosse lá pela fórmula, a gente pegaria o preço de venda, então 700, menos os custos e despesas variáveis, 400, eu já faria rapidinho aqui, né? 700 menos 400, já cheguei a 300. Ah, eu quero achar o ponto de equilíbrio contábil. Como que eu vou fazer? Opa, custos e despesas fixas, 310 mil. Então, 310 mil. Dividido por quanto? Margem de contribuição unitária. Precisaria ali de 1.034 peças. Ah, não posso responder 1.033, professor? Não é o ideal. Porque aqui daí você vai estar apresentando um pouquinho de prejuízo. Ah, mas eu não posso apresentar 1.033,33? Não. Por quê? Alguém consegue produzir meia peça? Vamos pensar que a gente está lá na fábrica da Renault. Vou produzir meio carro. Não dá, né? Então, nossa tendência é sempre arredondar para o primeiro número inteiro acima. Foge daquele critério de estatística, de arredondamento, né? De matemática. Aqui a gente arredonda para o primeiro número acima. Aí a gente chega o mais próximo de zero sem ter prejuízo. Mas eu não quero ponto de equilíbrio contábil, professor. Eu quero ponto de equilíbrio econômico. Qual a variação entre eles? Eu preciso encontrar uma remuneração. Então, eu preciso remunerar o capital investido. 2% de 2.500.000. Então, o meu custo de oportunidade é de quanto? 2.500.000, vai faltar o igual. Vezes 2%. Preciso pagar 50 mil para o sócio. E agora? Como é que eu posso modificar essa fórmula pensando em mais um gasto que eu tenho que remunerar? Então, ponto de equilíbrio econômico nada mais vai ser do que o quê? Custo fixo
mais despesa fixa, mais custo de oportunidade. Todo esse valor aqui, vou até mesclar aqui para a fórmula ficar bonitinha. Todo esse valor eu vou dividir pelo quê? Pela margem de contribuição unitária. Só isso. Só essa variação. Então, eu vou somar custo de despesa fixa com a remuneração do capital e divido pela minha margem de contribuição. Então, a gente já fez esse cálculo aqui, né? Esse custo do capital próprio. 50 mil, então, fazendo esse ponto de equilíbrio, vai dar quanto? Igual 310 mil mais 50 mil. Todo esse valor eu divido por 300, que é a margem de contribuição unitária. Preciso produzir quantas peças? 1.200 peças. Ih, professor, será que deu certo? E agora? Como é que eu posso enxergar esse cálculo? Vou usar essa própria tabelinha aqui. Então, vamos colocar aqui. Aqui a gente calculou para uma peça. Vamos para calcular para 1.200. Então, 700 vezes 1.200 unidades. Preciso vender 840 mil. Meus custos e despesas variáveis é 400. Então, 1.200 vezes 400. Faço a soma. Vou até arrastar a fórmula aqui, né? Então, somo todos os custos e despesas variáveis. Aqui a gente está tratando nessa tabela como se fosse só custo, mas porque a gente não tem informação separada, né? Então, minha margem de contribuição, 360 mil. Aqui somando, a gente não teria nada. 360 mil menos zero. Então, dá os 360 mil, que eu dividindo pela quantidade, eu acho o mesmo R$300. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar custos e despesas fixas, 310 mil. E eu consigo encontrar o lucro líquido do exercício. Que vai ser a minha margem de contribuição líquida menos custo de despesa fixa. Consegui chegar no valor de peças ou no valor a ser remunerado para o sócio? Sim. Bonitinho, né? Os 50 mil que ele quer, a gente conseguiu encontrar a quantidade de peças necessárias para remunerar ele. Muito difícil? Na verdade, não, né? A gente só tem um elementinho a mais aqui nessa soma. Só esse
custo de oportunidade aqui somando. Só isso, nada mais, nada menos. Bacana, esse ponto de equilíbrio é muito útil, muito bom para o orçamento empresarial, mas nem todas as empresas têm uma situação, digamos assim, econômica, esteja passando por uma situação econômica que permita dar lucro. A gente tem os casos onde a empresa está tentando só sobreviver. Não tem? E o que é essencial para uma empresa conseguir sobreviver? Quem que vocês acham pior para uma empresa? Prejuízo ou fluxo de caixa negativo? Qual será que é mais danoso para a empresa? Prejuízo? Eu acho que é o fluxo de caixa negativo. Porque daí não tem como. Negativo. Não tem como pagar o que deve, principalmente. Né? Exatamente, André. Eu preciso manter um volume de entrada de dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Se eu não fizer isso, eu corro o perigo, e a gente vê isso muito nas famílias brasileiras, né? No caso das empresas, a gente chama de capital de giro, mas dos empréstimos. Empréstimo para capital de giro é a pior coisa que existe na face da Terra, porque ela usa só para remunerar fluxo de caixa, só para cobrir o fluxo de caixa dela, a não ser que a gente utilize para investimento, né? Seja um capital de giro pensado. Então, para esse tipo de empresa, a gente tem esse ponto de equilíbrio financeiro, onde a gente passa a pensar somente no fluxo de caixa. E quando a gente está ali trabalhando a figura do lucro, tem alguns custos e despesas que não tem pagamento. Concordam comigo? Eu reconheço ali na estrutura da demonstração de resultado, mas não sai dinheiro da empresa naqueles momentos. Tem um que é muito tradicional. Depreciação, né? A gente não paga depreciação. Ele diminui o meu lucro. Mas eu não preciso tirar dinheiro do caixa. Então, para o ponto de equilíbrio financeiro, a gente vai começar a trabalhar, utilizar o conceito de gastos não desembolsáveis. Então, ponto de equilíbrio financeiro leva em consideração entradas e saídas de dinheiro no caixa. Então, aqui até está com... Aqui é PEF, tá? O ponto de equilíbrio financeiro define o momento que as receitas da empresa conseguem cobrir os custos de despesas desembolsáveis. Tudo aquilo que eu vou precisar pagar no período. Então, para obter o ponto de equilíbrio financeiro, a gente tem que retirar desse total de custos, desses 310 mil, tudo aquilo que não representa uma saída de dinheiro. Então, a gente retira dos custos e despesas totais aquilo que não envolve saída de dinheiro. E o caso mais tradicional que a gente encontra nas empresas, depreciação. Ah, tem outras, professor? Tem. Um exemplo, equivalência patrimonial. Não tem nem entrada nem saída de dinheiro. A gente tem que tratar ela também, mas nem toda empresa tem equivalência patrimonial. Então, aí vai variar muito da empresa. Mas se vocês sabem que entrou na demonstração de resultado e não fez
saída ou entrada de recurso, eu vou ter que fazer a tratativa dentro do ponto de equilíbrio financeiro. Então, pegando o mesmo exemplo que a gente estava trabalhando ali no ponto de equilíbrio econômico, a gente verificou que tem a depreciação das máquinas de 10 mil e depreciação do prédio da fábrica de 15 mil. Como é que eu monto uma fórmula, então, para o tal do ponto de equilíbrio financeiro? Como é que será que eu vou tratar isso? Vou somar custos fixos mais as despesas fixas, para que a gente tenha o total delas, mas aí a gente vai diminuir as despesas, melhor, vamos Ô, colocar os professor, você deixa essa gastos. planilha aí depois lá no AVA pra gente? Sim, pode já. Eu já tô montando nela aqui, desse jeito, com a fórmula, já para deixar lá, com a fórmula escrita, né? Então, gastos não desembolsáveis. Basicamente isso. Somo o custo de despesa fixa, depois eu diminuo o que eu não desembolsei. Tudo isso eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Então, a gente tem que fórmula. A conta de equilíbrio financeiro vai ficar como? Eu tenho 310 mil dos custos e despesas fixas, isso? Menos 10 mil, menos 15 mil, então um total de 25 mil das depreciações. Então, menos 10 mil, menos os 25 mil. Todo esse cálculo eu divido. Não, tá errado ali, professor. Hã? É 10 mil e 15 mil. Total é 25. Opa, é verdade. Todo esse valor aqui eu vou dividir pela margem de contribuição unitária, né? Pelo 300. Então, eu preciso 950. 950 o quê? Sempre esses resultados são em unidades. Sempre. De 200 unidades. 950 unidades. E aqui o 1033, ou 1034 unidades. Sempre. Professor, mas caiu numa prova lá no CRC pedindo em valores a receita que eu preciso ter para o ponto de equilíbrio. O que eu preciso fazer daí? Se o exercício pedisse o valor de faturamento para ter o ponto de equilíbrio. 950 vezes 300. Não, cuidado. O faturamento. Eu preciso vender quanto? Sobre o preço, 950 vezes preço de venda. preço de venda. Então, eu preciso vender 665 mil. Aí eu tenho o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos testar para ver se deu certo essa fórmula? 950 unidades. Então, 950 vezes os 700 do preço de venda, preciso faturar 665 mil. Os meus custos, 950 vezes R$400 por unidade. Vai me custar 380 mil para fabricar. Então, minha margem de contribuição, 285. Aqui a gente não vai ter valor nenhum, né?
Então, nossa margem de contribuição líquida, 285. O custo e a despesa fixa é 310 mil. Meu lucro líquido do período vai dar quanto? Menos 25 mil. Por que menos 25 mil? Exatamente os valores não desembolsáveis, né? Meu prejuízo vai ser só o valor que eu não desembolsei. Lembrando que nesse cálculo, a preocupação é o fluxo de caixa. Aqui ajuda até a gente entender por que o fluxo de caixa é mais importante do que o próprio lucro. Porque como a gente não tem a saída de dinheiro em alguns itens contábeis, a gente depende muito mais do fluxo de caixa para garantir a real saúde da empresa do que o lucro. Obviamente que a gente busca ter uma empresa com lucro, né? Isso não é o ideal. Mas, professor, diga. é por isso que tem aquelas empresas, acho que ou tem umas empresas até do Elon Musk lá que nunca deram lucro lá e elas conseguem sobreviver? É. Porque o único grande problema aqui seria a longo prazo. Por quê? Eu vou ter dificuldade de reposição dos meus ativos. Eu não vou conseguir gerar caixa para repor os ativos. Mas eu não vou ter perigo de entrar em dívidas. Então, aqui eu consigo sobreviver por alguns períodos. Até o dia que o meu imobilizado ficar obsoleto. Que, dependendo do caso, pode demorar bastante, né? Ou, dependendo do caso, pode ser muito rápido. Vai variar. Mas aqui a gente mostra que quando a gente está lidando com empresa com dificuldades, primeiro olho que a gente tem que ter é no fluxo de caixa. Depois a gente pensa em lucro. Primeiro eu tenho que me preocupar em pagar minhas contas. Depois eu penso em lucratividade. Então, esse ponto de equilíbrio financeiro, o pessoal presta muita atenção, toma muito cuidado quando a gente está lidando com dificuldade financeira. Então, aqui eu sei que eu preciso produzir pelo menos 950 para pagar minhas contas. Se eu não fizer isso, aí eu vou entrar num risco muito grande de necessidade de caixa. Fácil, difícil, mais ou menos? Tranquilo. É facinho a fórmula, né? Essas fórmulas. Não tem muito segredo. É só a gente pensar. Econômico, a natureza econômica das empresas é ter lucro. Então, é só gravar. Ponto de equilíbrio econômico é aquele que eu quero lucro. Financeiro, o financeiro já leva a gente a pensar em caixa. Pelo menos para mim é meio natural. Falou em financeiro, eu já estou pensando no caixa. Contas a receber e a pagar. Então, contas a receber e a pagar, eu já penso em retirar o que não tem desembolso, que é os gastos que eu não pago. Isso ajuda um pouquinho nessa decoreba, né? Meio que decoreba, meio que não, né? Meio que analogia, mas facilita na identificação de cada fórmula. E só um cuidado que vocês têm que ter é sempre lembrar. Ponto de equilíbrio econômico, a gente soma o custo de oportunidade.
no ponto de equilíbrio financeiro, a gente diminui. Não vai aparecer tão destacado assim, né? Mas diminui os gastos não desembolsáveis. Fora isso, as três fórmulas são muito parecidas, né? Aí tem a resolução aqui também no exercício, no slide, né? Custos e despesas fixas menos a depreciação total, dividido pela margem de contribuição. A gente vai precisar produzir e vender 950 computadores no período. E se a gente fizer a comparação entre os pontos de equilíbrio, a gente consegue perceber, né, o quanto a gente vai ter de prejuízo. Foi o que a gente fez lá na tabela. Prejuízo é justamente aquele valor, ou aqueles dois valores, que não representam a saída do dinheiro do caixa. Então existe... Aí aqui eu montei um resumo, né, para vocês guardarem. Mas espero que na próxima aula, ou daqui umas 2 aulas, vocês já tenham de cabeça. Ô professor, só essa parte de baixo aqui, ó, preço de venda unitária menos o custo de venda unitária é a margem, né? Isso. Só deixar ali margem de contribuição. Só Pode deixar margem de contribuição. Por isso, vocês podem ver que ele é um item elementar às 3 fórmulas, né? Uhum. Vai fazer exercício, já deixa calculado. Monta na tabela, ou se for fazer de maneira mais rápida, já deixa calculado separado a margem de contribuição. Vai facilitar muito a vida de vocês. E uma maneira de vocês compararem os 3 pontos de equilíbrio para ver se vocês não fugiram à lógica, sempre o menor volume de peças vai ser o ponto de equilíbrio financeiro, o que vai ficar num intermediário é o ponto de equilíbrio econômico, e o que vai ter o maior volume de peças como resultado vai sempre ser o ponto de equilíbrio econômico. Aqui eu falei econômico não, né? O contábil e o econômico. Então, primeiro financeiro, segundo contábil, terceiro econômico. Difícil, mais ou menos? Com um produto só é molezinha, né, gente? É mais sem graça que empurrar bêbado na descida, né? É mais fácil que fazer isso. E a gente tem entre esses cálculos a dita margem de segurança, que eu acabei pulando. O que é a margem de segurança? Quantidade de produtos que a empresa está vendendo acima do seu ponto de equilíbrio. Ou seja, quanto eu ainda tenho de volume de vendas que me garante não entrar no prejuízo. Então, trazendo esse exemplo aqui. Um Disquiago apresentou os seguintes dados em um determinado período. Custos e despesas variáveis, 1,80 por galão. Custos e despesas fixas, 5.500 por mês. Preço de venda, R$4. Quantidade vendida por mês, 3.000 galões. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o quê? Ver o ponto de equilíbrio. Vou fazer uma cópia dessa planilha aqui. Vou ver. Cópia para o final. Vamos apagar esses dados aqui. Então, pensando em 1 galão, eu vendo a R$4, tenho custos e despesas variáveis de 1,80 e não tenho nada de despesa variável. Minha margem de contribuição, 2,20.
para cada produto que eu vender, vai sobrar 2,20 para pagar os custos e despesas fixas. Então, quanto que eu vou ter de ponto de equilíbrio contábil? Eu gasto 5.500 por mês. Então, 5.500. Vou dividir por 2,20. Igual aqui, né? Por que meu Google começou a surtar aqui? Então, meu ponto de equilíbrio é 2.500 peças por mês. Então, 2.500 unidades. Será que é isso mesmo? Será que eu acertei o cálculo? Vamos tirar a prova real. Só deixa eu puxar para o lado que eu vou usar ela e mais. Vou usar mais uma coluna. Então, 2.500. Se eu vender 2.500 galões de água, vou ter uma receita de 10.000. Mais meus custos e despesas variáveis serão de 4.500. Se eu pegar e arrastar essas fórmulas, 10.000 menos 4.500, 5.500. Aqui é zero, né? Eu tenho um total de 5.500 de custo e despesa fixa. Meu lucro líquido, margem de contribuição líquida, menos custos e despesas fixas, lucro zero. Opa, tá bonitinho. Mas quanto que a empresa está vendendo? 3.000 galões. Então, 3.000 galões está me dando lucro? Tá, né? Se eu fizer só para conferir essa lucratividade, então 3.000 vezes R$4, 3.000 unidades vezes 1,80, 5.400. O preço de venda menos os 5.400 dos custos, 6.600. Eu não tenho nada, né? Soma. Então, 6.600 menos zero. Temos uma margem de contribuição líquida de 6.600. Se eu dividir pelas 3.000 peças, tem que dar o mesmo valor calculado por unidade, né? Então, tá bonitinho. E as despesas e custos fixos permanecem a mesma. Então, quanto que a gente está tendo de lucro? 6.600 menos 5.500, 1.100 de lucro. Então, eu tenho uma margem de segurança, não tenho? Eu estou conseguindo vender mais do meu ponto de equilíbrio. Mas quanto que é essa margem? Tem fórmula para calcular margem de segurança, professor? Tem. Agora, como será que é essa fórmula? É as minhas vendas menos o meu ponto de equilíbrio contábil dividido pelas minhas vendas. Essa é a fórmula. Professor, eu posso trabalhar com unidade aqui ou posso trabalhar com valor? Indiferente. A gente chega no mesmo resultado. Então, vamos trabalhar a margem de segurança por quantidade. Quanto que eu tenho de vendas? 3.000, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui. 3.000 menos, meu ponto de equilíbrio foi quanto? 2.500. 2.500.
Então, essa subtração eu vou dividir pelas minhas vendas, 3.000. Eu chego em 0,16 ou 16%. Estou com uma margem de segurança de 16% em relação ao meu ponto de equilíbrio. Ah, professor, para que é importante saber isso? Determinar um limite. Então, esse tipo de cálculo, quando a gente tem, vamos falar assim, painel de acompanhamento, planilhas de acompanhamento, servem como indicadores em relação a níveis mínimos aceitáveis. De repente, eu estabeleço, a minha empresa ela tem que trabalhar sempre com uma margem de segurança de ao menos 10%. Então, a margem de segurança aqui vai sempre estar indicando, eu estou acima dessa minha expectativa, opa, caiu de 10%, vou começar a tomar ações em relação à minha estrutura de custeio. Então, ela é um bom indicador para acompanhamento do desempenho da empresa. Do desempenho operacional, tá? Do desempenho produtivo. Aqui a gente fez em unidades. E se fosse em valor? Será que funcionaria também? Como ficaria? A gente hoje vende 12.000 unidades, 12.000 reais, né? Menos nosso ponto de equilíbrio é 10.000 reais. Tudo isso dividido por 12.000 reais. Chego no mesmo resultado. É indiferente se eu calcular em unidades ou por faturamento, eu consigo achar essa minha margem de segurança. Então, 16,7%. Tranquilo? Mais ou menos? Tranquilo. Esses são os principais elementos que a gente tem dentro da chamada relação custo-volume-lucro. Claro, para vocês se ambientarem ou para vocês começarem a se acostumar, a gente não vai fugir de exercício, né? Mas esses exercícios vão começar tendo um único produto. Então, eu vou colocar no AVA agora uma relação de exercícios. Pensando nesses 3 pontos de equilíbrio e na margem de segurança com um único produto. E na próxima aula, a gente vai para o que é mais legal, né? A gente vai começar a trabalhar com mais de um produto, a gente vai falar de ponto de equilíbrio, múltiplos produtos. Beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas, questões? Hoje a aula foi até mais curtinha, né? Beleza. A nova tem 4 perguntas, né? Hã? No AVA tem 4 perguntas lá de frequência. Só de frequência, mas eu vou colocar uma atividade. Ah, tá. A de frequência são as facinho, né? A de atividade também são fáceis. É que o ponto de equilíbrio é muito simples, gente. Ele não é complexo. É aplicação de fórmula. É reconhecer esses conceitos e aplicar a fórmula. Ele vai ficar um pouquinho mais complexo com mais de um produto. Mas vocês vão ver que não é tão mais complexo assim. E claro,
vai ser mais útil. Por quê? Hoje vocês encontram alguma empresa que trabalha com um produto só? Será que Não. existe isso ainda? É difícil. Acho que é quase impensável, né? Hoje o mercado não permite quase isso. Se a pessoa não tiver uma gama de produto para oferecer para o mercado, não sei se consegue sobreviver. Então, múltiplos produtos é mais aplicável no dia a dia do que o único produto. O único produto ele é muito bom para a gente cobrar em prova. Para a gente colocar na prática, que é o que interessa, é o múltiplos produtos. Então, próxima aula a gente vai trabalhar os múltiplos produtos. Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor? Estão tristes porque a aula está acabando cedo? Hoje foi mais rapidinho, né, professor? Mas se vocês quiserem, a gente resolve o problema. Não sei. Eu andei preparando um material para uma aula de amanhã, eu posso trabalhar com vocês. Precisa não, professor. Quer ver? Ela é bem Vamos divertida. deixar para a próxima semana. Vou mostrar para vocês aqui. Se vocês gostarem, a gente já passa a trabalhar com vocês. Sei que vocês vão gostar, porque é um tema assim fácil. Opa, espera aí. Compartilhar de volta a tela. Então, a gente pode falar um pouquinho de programação linear, se vocês quiserem. Ó, professor, vamos fazer atividade lá, daí a gente deixa para a próxima aula isso daí. Melhor, professor, a gente não tá mais com idade para essas coisas. Fazer modelagem matemática para programação linear, pô, bacaninha, gente. Professor, certas pessoas não têm mais idade para isso. Tem um probleminha aqui para a gente resolver, montar a modelagem. Fica uns cálculos legal, né? Resolução para amanhã. Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar ela. Sacanagem isso aqui, né? Deus me livre. Na verdade, eu acho uma pena que a gente não tenha em contabilidade isso. Por quê? Essa figura dos pontos de equilíbrio, a gente poderia fazer projeções de maneira muito simples para chegar a resultados sem muito... dificuldade vai ter porque a programação ela exige um pouquinho de raciocínio lógico, mas a gente consegue chegar em soluções operacionais com auxílio da computação. Né? Por isso eu acho uma pena que a gente não tenha essa disciplina no curso. Mas ela dá essas dor de cabeça. Essa aqui é tranquilo que dá para fazer no Excel. Mas é um assunto um pouquinho mais exigente, vamos falar assim, do que só o ponto de equilíbrio. Então eu vou colocar essa planilha aqui para vocês lá, né? Primeira aba tem a resolução dos exemplos de ponto de equilíbrio. A segunda aba, solução da margem de segurança. E daí vocês vão ter uma relação, também são 5 questões que eu vou colocar para vocês resolverem para a semana que vem. Aí a gente entra naquele hábito, né? Corrige os exercícios e depois vai para o conteúdo. Tá bom? Vou parar de enrolar vocês, deixar vocês descansarem. Beleza, professor. Beleza? Aproveitar que hoje está uma noite mais chuvosa. Tá bom para dormir, né? Nossa, nem fale. Se bem que eu gosto do calor, sabia? À É. noite, à tarde, em qualquer lugar, em qualquer hora, eu amo. Não sou muito fã de calor, não.
É que gordo não gosta de calor, né? Gordo... Por isso que o urso vive em região fria, né? Porque o gordo não gosta de calor, então eu sou assim, não gosto muito de calor, não. Então, Calor você acorda mais empolgada, o dia parece que rende mais, sei lá. não, eu fico mais cansado. Eu já acordo de mau humor no calor. Na verdade, por exemplo, sair de manhã, pegar ônibus, meu Deus, aquele povo já tá suado. Já pego o ônibus seguido, já. Sim. Nesse ponto do ônibus é pior ainda. Mas então tá, gente. Desejo para vocês uma boa noite, aí, um bom descanso. O Valtinho acho que vai malhar agora, né? Vou não, professor. Hoje vou descansar. E começou. Não, professor, não dormi nada essa noite, cara. Acordei de hora em hora e tal. Hoje era para fazer exercício de perna, então fica quieto. É a idade, professor, é a idade. O cara não aguenta e tá aí só jogando. Mentira, professor. Ele começou, agora já tá fazendo 2 vezes por semana. Não, professor, todo Logo, dia, logo. só paro no domingo só. Só no domingo? Mentiroso, professor, mentiroso. Domingo ele vai no parque correr. Eu vou compartilhar minha planilha com vocês. Lá. Domingo ele fica até 8, 10 horas tomando cerveja, professor. Isso é verdade. Segunda ele chega lá morto no serviço. Tudo que ele queimou durante a semana, daí ele repõe no domingo. Daí. Mais ou menos isso. Olha o que aconteceu. Domingo